Se tivesse que criticamente tecer algumas considerações do ponto de vista da crítica sobre o que viu, o que de fato gostaria que melhorasse na tua visão da arte, porque penso que é uma pessoa que lida com essa sensibilidade da artística. Se tivesse que tecer alguma, o que acha que devia ser melhorado, por exemplo, se quiséssemos ter mais gente aqui? Então, eu acho que a arte precisa ser vista. Certo. Então, eu estava aqui no Palácio, né? Uhum. No Palácio de Ferro. E não sabia que tem uma exposição lá. Certo. Que são 50 metros. São. Realmente, estava esperando o meu amigo. Uhum. E porque ele estava chamando a uma pessoa, tinha um pouco mais de tempo. Por Ok. isso, foi lá, para ver o que tem. Exato. E de repente, entendi que tem uma exposição lá. Uhum. Eu acho que isso poderia ser melhorado, porque se ninguém sabe que tem uma exposição, ninguém vai visitar. E assim, não tem um valor para a arte. Se ninguém sabe que tem arte aqui dentro, ninguém vai pensar o que o artista queria exprimir, o que a equipe que elegeu toda a coleção querem exprimir. Nada desses pensamentos vão acontecer. Então, eu acho que seria importante fazer um pouco mais de publicidade para tudo isso. Exato. E obter um pouco mais de público, eu acho. Ok. E então, dos artistas, no folheto que tem, dos artistas que viu, qual deles foi o que mais te chamou a atenção? Assim, nos folhetos que tem. Então, o mais interessante para mim foi esse. Ok. Uhum. Que se chama Imigração e as Culturas. Boa. Porque então, na Suíça a gente tem como 25% de imigração. Uhum. E a gente tem também uma cultura suíça. Mas está mudando muito. Quando a imigração começou na Suíça, foram nos anos 50, mais ou menos. Então, a gente tem 70 anos de imigração agora, né? E agora os suíços estão comendo italiano, estão cozinhando com óleo de oliva e isso, né? De azeite. E sim. Então, a cultura está mudando muito com a imigração, mas a gente tem também essas discussões dos imigrantes na Suíça, que eles não ficam da cultura de onde viveram, De onde vieram? exatamente, mas se adaptam para a cultura suíça, mas não são suíços. E assim, a cultura é bem complicado para eles, porque não realmente são da cultura suíça, mas também não são da cultura do outro país, né? Então são como adentro das culturas, né? Uhum. E essa imagem para mim foi impressionante, porque como o Tour de Eiffel Uhum. é Paris, é França, é um símbolo, né? E o pessoal aqui é muito tradicional. É. Então são dois mundos que estão se reunindo. E por isso eu gosto muito. Ok. Então, essa pintura chamou-te a atenção em particular por causa desse aspecto cultural e, acima de tudo, transcultural. Exatamente. Né? Porque vemos ali uma assimilação de cultura, Exatamente. A chamada aculturação. Mas não é uma assimilação, por isso eu gosto muito, porque Sim. Esse grupo realmente é tradicional. Sim. Tem uma cultura muito diferente da cultura francesa. Exato. E o Tour de Eiffel é muito francês. E por isso não é uma mistura das culturas, senão aqui tem uma cultura, aqui tem outro, mas estão juntos. Exato. Nas suas próprias culturas. Ok. E que isso eu gosto muito dessa pintura.
E tirando essa, há alguma outra que lhe tenha marcado? É muitos, mas Porque eu penso que é importante que o artista tenha, né, esse poder aham, e perceba que tem um poder sobre a sua mão, porque muitas vezes não é só obra, não é só pintura. é, O artista tem um poder, porque o pincel acaba sendo de facto uma arma para as grandes revoluções uhum, e acaba sendo um instrumento, uma ferramenta de mudança acima de tudo, né? Porque a gente consegue mudar uhum, parte da consciência humana, parte do comportamento humano, aliás, até parte mesmo de sistemas uhum. com a arte, com a Sim. pintura, acima de tudo. Então, tem muitos que eu acho excepcional. Como esse também, se você está muito perto, Uhum. são papelzinhos, nada Exato, mais. exato. Se você veja a pintura um pouco mais longe, Uhum. é uma criança enfadado, Uhum. enfadado. Ok. Isso foi excepcional também. E isso já mostrei, Sim, sim. que gosto muito do Oswaldo, cotidiano. Oswaldo Ferreira. Mas gostaste dessa em particular por causa dos aspectos da vivência ou dos modos viventes luandenses e angolanos que ele retrata na pintura em si. Exatamente. Ok. Então, posso dizer de qualquer algumas coisas, mas, Uhum. por exemplo, isso também foi muito interessante, porque está feito por lixo, né? Sim, sim. Mas, obviamente, isso não é lixo. Não, não. Então, foi muito interessante a ideia de coletar lixo e fazer arte disso. E não somente arte, mas também mostrar a conexão entre lixo e vida. Uhum. Que as crianças de hoje estão crescendo no lixo, às vezes. Sim. E isso, sim, que tudo o lixo que a gente está produzindo vai ficar. E as crianças vão ter que arreglar tudo isso em algum momento. Uhum. E também precisam arreglar tudo isso, mas ainda não são nascidos. Certo. Isso foi interessante. Quer dizer, é como virem ao mundo e terem que ser responsáveis por um problema que elas mesmas não criaram. Exatamente. Então, aqui assenta-se a teoria de que o importante, ou entre a terra que temos e a terra que deixamos, o mais importante é a terra que deixamos para os nossos filhos. Exatamente. Não propriamente a que temos, porque a que temos somos nós os responsáveis por ela. Mas do modo que temos e somos responsáveis por ela, também somos responsáveis em deixar um espaço melhor para os nossos descendentes, certo? Exatamente. Porque são nossos filhos. Uhum. Então, importante, né? E sim, então tem. Eu gosto o estilo disso. Como o realismo muito intenso. Também não é uma situação muito espetacular, Uhum. mas também o aspecto desse garoto que está mirando a câmera que não existe Uhum. é interessante. E sim. Esse é Dainik Bumba, um artista emergente do nosso espaço, da nossa praça, e que pinta muito sobre o realismo. Uhum. Eu gosto do trabalho dele em particular porque ele faz um trabalho diferente dos muitos no nosso mercado que pintam realismo. O que é que ele faz de verdade que é diferente? Uhum. Ele traz uma reflexão sobre a necessidade de afirmação identitária. Uhum. Num mundo em que vamos perdendo parte dos nossos elementos culturais por conta da aculturação e dessa mídia convencional que entra todos os dias para os nossos espaços e familiares e invade com aquilo que trazem de cultura, esse artista nas suas pinturas então reafirma a necessidade
de se preservar a própria identidade africana em si, porque ele pinta muito sobre traços culturais africanos e faz um trabalho diferente de muitos. Muitos, por exemplo, há um trabalho que está em voga na arte angolana que é recortes de panos africanos nas pinturas, mas ele não faz isso, ele não recorta os panos, ele não se apropria do elemento, do objeto, como um handmade, mas ele simplesmente faz uma releitura sobre o objeto e sobre aquilo que é o ponto dele de vista diante a mesma situação da africanidade em si, né? E da fragilidade cultural africana que temos atravessado nos últimos tempos. E eu gosto muito dele também. É muito interessante tudo. E assim, tem muitos bem excepcionais, né? Que eu gosto muito. Também algumas que são mais Pan-africana. como essa também, que mostra mais as lutas que existem. As lutas culturais e raciais, também religiosas acima de tudo, né? Sim, exatamente. E essa pintura que tens em mão, eu penso ser muito importante no contexto atual devido à situação que se tem vivido um pouco para aquilo que são os caminhos fronteiriços da Europa, né? Que de um tempo para cá têm sido muito afetadas com a questão do jihadismo, a questão do terrorismo elaborado, né? Então eu penso que essa pintura é impactante. Não sei se o júri do concurso, ao selecionar as obras, olhou para esse aspecto, mas é um aspecto muito, muito, muito importante e é uma pintura muito rica a nível daquilo que são os simbolismos dentro dos limites artísticos. Exatamente. Também como foi feito, foi como, não sei... Recorte, colagem. Foi colagem, né? Eu gostei muito disso também. Realmente foi tudo muito interessante de ver e de entender mais do país, também da cultura contemporânea de Angola, né? Então, na verdade, não sei nada da Angola, então tanto faz se a cultura do passado contemporâneo não tem nada na minha mente, então estou aprendendo todo dia. Ok. Por isso, de todo modo, é perfeito, mas sim, eu gosto muito mais de ver como está tudo se envolvendo agora, que, por exemplo, na Fortaleza de, não sei, aqui, São Miguel. São Miguel, já tinha visto muito disso. E a tua cultura dos anos, não sei, 1600 alguma coisa, né? Sim. E também é importante para entender como um país é, ou como um país pensa, e das tradições e tudo isso, dos origens, mas, então, na verdade foram 400, 500 anos, 500 anos, né? Que é muito. E a gente tem, não sei, entre 20 e 40 anos. Ninguém da gente vai morar mais que 100 anos. E 100 anos também é muito, né? Então, pra gente, o que está acontecendo agora é muito mais importante, né? Exato. E por isso eu acho que esse museu foi interessante para mim, porque não é o que os portugueses fizeram 600 anos atrás, mas é importante o que está acontecendo agora, e a imigração ou a emigração está acontecendo agora, é um fato. E estou falando com as pessoas no táxi, ou também com as pessoas no hotel. Estou no hotel onde tem dois operadores de óleo, do sector óleo de Escotlândia. Setor de gás, oleoduto? Sim. E vieram aqui para trabalhar, né? Eu falei que sou turista. E eles, não. Por quê? Quem faz turismo aqui em Angola? É eu.
Na verdade, é essa ideia que o mundo lá fora tem sobre Angola, né? Que Angola não é um lugar para fazer turismo. É, E já dizia um escritor nacional e consagrado, né? Que é Antônio Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, no seu livro Sagrada Esperança, que Angola ou África é como um corpo inerte, né? Onde cada abutre vem e debica o seu pedaço. E é isso que tem acontecido um pouco por África nos últimos tempos. Aliás, sempre aconteceu, mas nos últimos tempos com mais frequência, em que os estrangeiros simplesmente vêm para aqui para levar o seu pedaço, né? Fazer o seu pé de meia, mas pouco trazem para contribuir. Como, por exemplo, é mais fácil vir para aqui explorar recursos naturais do que vir para aqui propriamente e abrir uma indústria sobre a produção desse mesmo produto ou transformação desse mesmo produto nacional, de modo a gerar mercado, de modo a gerar empregabilidade, de modo a gerar receitas, né? E o que acontece é que quando os estrangeiros se vão, continuamos no mesmo estado. Então sofremos uma espécie de saque elaborado. exatamente. E muito complicado para muitos países de, de, de transformar a economia de uma economia de recursos naturais a uma economia industrial. Uhum, Porque também o Brasil queria fazer isso uhum, e ainda é complicado. Então, certo. e o Brasil realmente estava tentando de muitas formas políticas, Uhum. como com substituições, Instituições? substituição Sim. de importação e tudo Uhum. isso, e funcionou mais ou menos, na verdade. Mas muitos outros países também, Angola, até agora eu acho, não realmente tem um caminho para industrializar o país, Uhum. mas tem riqueza. Tem. Em algum momento eu li que mais portugueses imigraram para Angola Do que que angolanos para angolanos Portugal. para Portugal, né? Mas eu acho que esse dinheiro não foi distribuído de uma forma muito muito geral. Uhum. Uhum. E também as investições, como a infraestrutura foi Oprimida. optimized, foi, foi feito somente para a indústria de petróleo, né? Ok. Então, a eletricidade em geral não é muito bom. Uhum. Então, se você tem um escritório e se você não tem eletricidade, é um pouco complicado. Você precisa de internet e todas essas coisas. Exato. Né? E eu acho que o mínimo muito é difícil, Uhum. mas possível. Sim. Realmente eu acho é muito possível. Por isso eu estou aqui, porque realmente me interessa muito como Angola se está desenvolvendo, porque faz alguns anos que a gente tinha um caso jurídico na Suíça, Uhum. a causa da filha do ex-presidente. José Eduardo dos Santos e Isabel dos Santos. Exatamente. Uhum. Mas não foi a filha, mas a banker, uma pessoa num banco. Uhum. E isso foi um caso jurídico na Suíça. Uhum. E também, porque a Suíça é muito longe daqui, mas o dinheiro está viajando, né? O dinheiro é livre, e por isso está viajando por todo mundo. E foi interessante de entender, porque essa Isabel foi a mulher mais rica do mundo por alguma temporada. Sim. Então, é meio complicado. Tem pessoas morando na praia. Na rua, no lixo. Aqui onde estou morando, né? Como 10 metros da minha cama, tem pessoas morando na praia. E ao mesmo tempo a gente tem uma pessoa, a mulher mais rica do mundo. Que é então, do país onde as pessoas estão morando na rua, né? Exatamente. É um pouco complicado para mim compreender isso, mas sim. Então, as companhias estrangeiras que estão chegando aqui, eu acho não somente os negativos, porque realmente estão
pagando dinheiro para explotar. Uhum. Poderia ser mais, obviamente, mas se eles pagam um dinheiro e o dinheiro não está chegando ao povo, poderiam pagar tudo o que tem. Nunca vai chegar ao povo. Então, assim, tanto faz quanto pagam. Uhum. Então, eu acho é mais a pergunta como a distribuição do dinheiro é feito. Sim. Normalmente, se os recursos naturais deveriam ser explotados, porque um pouco eu acho é boa coisa explotar essa riqueza que vocês têm. Mas se não é distribuído e se a natura está destruído, obviamente não é uma boa ideia, né? E porque tudo que fizemos aqui não é bem uma exportação, porque a exportação exige um mercado de economia bem mais organizado. Sim. O que nós fizemos aqui, na verdade, é uma espécie de contrabando, se não mesmo um contrabando. Porque quando é uma exportação com um mercado regularizado, com um mercado que visa garantir que a receita desse produto exportado seja equitativamente distribuída, o que acontece aqui é que o país, ou o setor, pelo menos que exporta, vai ter mais organização e mais desenvolvimento. Mas, no nosso caso, não é o mesmo, né? Porque os recursos exportados são, como eu disse e volto a repetir, é uma espécie de contrabando, são praticamente contrabandeados. Por quê? Porque ninguém vê o dinheiro que essas exportadoras, né, estrangeiras pagam para virem para aqui. Claro, elas não estão tirando o nosso recurso daqui gratuitamente, elas estão pagando, mas a quem estão pagando? E como estão pagando? E por que não há transparência nisso? Por que ninguém audita isso? Sim. Né? E quando não há transparência, quando não há audição, quando as contas não são auditadas, quando não há uma fiscalização econômica, então isso não é um mercado organizado que visa dividir equitativamente esse valor. Isso é um mercado de contrabando e é o que acontece. Nós estamos a ser contrabandeados. Todos os dias há milhares de exportadoras que entram aqui pela nossa costa e levam uma série de recursos, como por exemplo as sardinhas, que é um elemento que nos últimos tempos exportou-se muito, e nós não vemos de onde vai esse dinheiro, né? Aliás, temos uma costa rica em peixe, mas pouco peixe vai parar para a nossa mesa. Sim. É isso que é complicado, né? Se você tem a corrupção no sistema, para retirar essa corrupção é muito complicado. Realmente, até agora eu não tenho um exemplo onde a corrupção foi eliminada. Também em Itália, por exemplo, tem corrupção e até agora é muito complicado eliminar tudo isso. E também na Suíça a gente tem corrupção, um pouco mais, obviamente, discreta, mas ela é muito mais grande, muito maior. E por isso, se não tem instituições fortes e uma lei contra essas coisas, não vai funcionar. Sim. Mas também com a lei é uma coisa, né? Porque como foi na Colômbia, como fizeram lá? Então, a lei foi feita para os Estados Unidos. Então, no momento quando os Estados Unidos foram capazes de encarcerar as pessoas da Colômbia, os problemas se resolveram. Um pouquinho. Ainda tem problemas, mas é muito menos que antes, né? Exato. Mas então, também Angola é um estado soberano. Sim. Democrático, então, né? Democrático. E quando você vai perguntar outro país para encarcerar pessoas, não, mas problema, né? Sim, mas talvez precisemos disso, não? Talvez precisemos de apelar à comunidade internacional para que, de facto,
melhore pelo menos ou amenize, né, a situação que se vive. Eu, por exemplo, estou trabalhando numa série de pinturas intitulada Terceira República, onde eu levanto uma série de questionamentos que aconteceram na Primeira República, problemas da Primeira República, mas que se agudizaram na Segunda, que se agudizaram na Terceira República. Ficaram, de certa forma, maiores na Primeira, né? Mas ficaram, de certa forma, maiores na Segunda, mas se agudizaram na Terceira, que é a Terceira República, que para mim eu conto as repúblicas a partir dos 3 primeiros presidentes que tivemos. A Primeira República com Agostinho Neto, a Segunda República com Eduardo dos Santos e agora essa Terceira República com João Lourenço. E eu acho que a Terceira República é de facto uma das piores repúblicas que o angolano já teve para enfrentar e viver, porque é uma república onde a democracia, ou seja, a ditadura, é maquilhada com um senso de democracia. Parece ser uma república democrática, mas na verdade é uma república ditadora. Não sei como é o sistema hoje em Angola. Mas sim, eu não tenho as receitas que a gente precisa para melhorar o mundo, né? Ninguém tem. Mas penso que o meio para se melhorar o mundo, como acabamos de ver uma mostra de arte, passa acima de tudo pela arte, mas em grande parte pela vontade das instituições públicas, pela vontade da própria governação em melhorar, né? Porque não basta que a gente tenha vontade para fazer, é preciso que quem toma a dianteira, quem tem o poder em si, tenha a mesma vontade que nós. E o que conseguimos ver aqui é que quem toma o poder não tem vontade de melhorar porque ganha muito mais deixando o país no estado em que está. Exatamente. Algumas vezes é deprimindo entender que não vai mudar, porque as pessoas que poderiam mudar não têm um interesse. Exato. E isso é complicado. Muito. Às vezes é assim. Tá bom. Drico, né? Drico? Sim. Drico, falei bem? Rico. Isso. Ok. Foi bom ter essa conversa contigo sobre arte, sobre cultura, sobre economia, sobre política, sobre mercado. Foi muito bom. Muito obrigado a você. Ok. Já agora oriento a visitar o Museu de Histórias Naturais. Há lá uma exposição sobre o Dia dos Museus, intitulada o Poder do Museu na Legitimação da Arte, e seria muito bom visitar. É perto? É aqui perto, logo a subires, aqui a rua Rainha Ginga, aqui logo a subires. Perfeito. Está a Universidade Metodista, depois está a Católica, à frente é logo o Museu de Histórias Naturais. Perfeito. Muito obrigado, então. Não tem de quê. Estamos juntos então. Um abraço. Um abraço.